Hoje eu estou falando demais hoje vai ser complicado, né? Então vamos ser breves também na nossa pregação, irmãos, tá? Texto, Josué 1, dos versículos de 1 a 9. Ah, tá. Sim, me lembra. Bom, me lembra, tá bom. Irmãos, esse é o nosso texto, tá bom? Nós vamos ler aqui hoje, falar um pouquinho sobre Josué. E para quem é essa palavra? Para todos nós. Para todos, como sempre, é lógico, né? A palavra não é exclusiva para um nem para outro. Mas vai falar de liderança, né? Um pouquinho de liderança, mas não uma liderança exclusivamente da igreja, tá bom? Como hoje foi um dia de eleição, né? Um dia de a gente escolher os líderes aqui. Mas falamos também de liderança no geral, né? Na casa a gente precisa exercer uma liderança, com a família, né? Temos que ter uma liderança. No trabalho, muitos exercem liderança no trabalho, né? Isso é importante também, precisa haver uma liderança. Então, amados, liderança no sentido geral da coisa, né? Nós precisamos ser líderes, né? Porque Deus, Ele escolhe a gente para isso. Deus não escolhe covardes. Não adianta falar não para Deus quando Deus escolhe. Ele escolheu e pronto. Ponto final. A verdade é essa, né? Quantos já não tentaram desistir no meio do caminho? Eu já tentei. Principalmente depois do que aconteceu comigo. Os irmãos já sabem, eu não vou ficar repetindo a mesma coisa. Mas o que aconteceu comigo, né? Naquele momento eu falei, chega, eu vou lá no Braga agora, vou sentar, assistir meu jogo de futebol lá, só. Não quero mais saber de nada. Não, estamos nós aqui de novo. olha nós aqui de novo, né? Como diz, né, a brincadeira, né? Então não adianta fugir. Não adianta querer fazer outra coisa, não tem como. Então a gente tem que se submeter a Deus, falar, eis-me aqui, Senhor, e seguir em frente com força, como falou o apóstolo Paulo, perseverança, sendo fervoroso, né, naquilo que Deus nos deu. Vamos ler o texto, irmãos? Josué 1, de 1 a 9, diz assim: depois da morte de Moisés, servo do Senhor, não se percam aqui nas palavrinhas importantes, tá, irmão? Deixa eu achar minha canetinha aqui. Depois da morte de Moisés, o que Moisés era? Um servo, apenas isso. Nossa, mas Moisés fez tanta coisa, Moisés, né? Nossa, quem conhece a história dele, poxa vida, Moisés, não. Servo. Ponto final. É só isso. Deus é Deus, o resto é servo. A verdade é essa, tá bom? Depois da morte de Moisés, servo do Senhor, o Senhor disse a Josué, filho de Num, que era servo de Moisés: o meu servo Moisés está morto. Agora, pois, você e todo esse povo, ordem ali para Josué, tá? Não está perguntando se Josué quer, não quer. Ordem direta, tá? Agora, pois, você e todo este povo, prepare-se para atravessar o Rio Jordão e entrar na terra que eu darei aos israelitas. Verso 3. Como prometi a Moisés, eu darei a vocês todo lugar onde puseram os pés. O seu território se estenderá do deserto do Líbano e do grande rio Eufrates, toda a terra dos hititas até o mar grande no oeste. Ninguém conseguirá resistir a você todos os dias da sua vida. Promessa de Deus, tá, irmãos? Que Deus promete, Ele cumpre. Como estive com Moisés, assim estarei com você. Nunca o deixarei, nem o abandonarei. Quem crê nas promessas do Senhor? Diz amém. Amém, né? Nós cremos. E aqui começa, né, as ordens do Senhor, né, dando as dicas aqui para Josué, né? Seja forte e corajoso, porque você conduzirá este povo para herdar a terra que jurei aos seus antepassados. De novo, o Senhor dizendo a Moisés, seja forte e não só corajoso, mas seja forte e muito corajoso, né? Tenha o cuidado de obedecer a toda a lei que meu servo Moisés ordenou a você. Não se desvie dela, nem para a direita, nem para a esquerda, para que você tenha êxito por onde quer que ande. Não deixe de mencionar as palavras desse livro da lei e de meditar nelas de dia e de noite. Ordens para líderes, viu, irmãos? Nós estamos lendo aqui, ordem para líderes, para pessoas que Deus chama. Para que você cumpra fielmente tudo o que nele está escrito. Desse modo, você fará prosperar os seus caminhos e será bem-sucedido. Encontraram aqui, irmãos, o motivo para ser bem-sucedido?
Quer ser bem-sucedido? Não deixe de mencionar as palavras desse livro da lei e meditar nelas de dia e de noite. Esse é o segredo de ser bem-sucedido. Não quer dizer que você vai ser rico, mas que você vai ter uma vida de paz, uma vida de harmonia, uma vida tranquila aí, debaixo, quando vier a tribulação, você vai passar em paz. É isso que é ser bem-sucedido espiritualmente falando. 9. Não fui eu que ordenei a você? Mais uma vez, o Senhor falando a Josué. Seja forte e corajoso. Isso aqui tem que falar todo dia para a gente mesmo, né? Por isso que Deus insistiu com Josué, né, nessa palavra, né? Seja forte e corajoso. Não se apavore nem desanime, pois o Senhor, o seu Deus, estará com você por onde você andar. Amém, amados? Mais uma palavra de oração em nome de Jesus. Senhor Deus, amado Pai, nós te louvamos e te agradecemos por tudo, Pai. Louvado seja o teu nome. Obrigado, Senhor, porque o Senhor tem estado conosco. Obrigado por todos os atos desse culto. Aceita, Pai, o nosso culto, por favor, Pai. Perdoando as nossas limitações, os nossos pecados, ó Pai. Tem misericórdia de nós, mas aceita, Pai, esse culto, que é para a honra e glória do teu nome, Senhor meu Deus. Nesse momento, abra os nossos corações, Senhor meu Deus. Porque todos aqui, ó Pai, em nome de Jesus, foram chamados por Ti. Não só para a liderança na igreja, mas para a liderança do seu lar, para a liderança sobre missões, para a liderança no serviço, para a liderança sobre algum tipo de espaço, Pai, em nome de Jesus. Foi o Senhor que colocou cada um no seu lugar, Pai. E nós precisamos acatar, obedecer e glorificar ao Teu santo nome. Mas nos ajuda, Senhor, que essa palavra entre no nosso coração, ó Pai. Que essa palavra venha nos fortalecer cada dia mais para a honra e glória do nosso Senhor Jesus. Amém. Como eu falei no começo, irmãos, né? Essa aqui foi a parte da transição de Moisés para Josué. Moisés, todos conhecem a história, né? Não vamos entrar em muitos detalhes. Mas que líder foi Moisés? Que líder foi Moisés, né? Um homem que estava vivendo tranquilamente, foi criado ali no Egito, junto com o faraó, como filho de faraó. Todos sabem do incidente, ao ele ver um soldado, né, batendo ali num rapaz do seu povo, um rapaz judeu. E Moisés vai lá e o mata, né? E Moisés precisa fugir. E Moisés foge e passa a viver tranquilamente, pacatamente, né? Só que Deus já tinha escolhido Moisés, há muito tempo atrás, a gente sabe disso, e não se esqueceu dele. Mesmo que ele foi se esconder, Deus não se esquece. Deus não se esquece da gente também. Não adianta a gente se esconder, a gente falar que não quer mais, a gente falar que não vai fazer. Não adianta. Deus sabe onde a gente está, Deus vai atrás de cada um de nós. Moisés estava lá e Deus deu a missão a Moisés. Isso aqui eu estou falando um pouco atrás do contexto, tá, irmãos? Falou, Moisés, você vai libertar o meu povo do Egito. Só isso. Só isso, falou Moisés. Moisés já conhecia o contexto da coisa lá, sabia como era, sabia como funcionava, sabia que o negócio era complicado, era estreito, né? Difícil. Então Moisés deu aquela titubeada, né? Poxa vida, e agora? O que eu vou fazer? Senhor, eu não consigo, Senhor, não sei o quê, não sei falar. Senhor... Moisés, vai lá e liberta do Egito, Moisés. Não tem o que fazer. É você mesmo. Pode dar desculpa que você quiser, pode falar o que você quiser. Você vai lá. Vou mandar um companheiro que você mandou, né? Um companheiro. Mas é você. A obra é sua, o trabalho é seu. Você vai fazer. E Moisés foi, todo mundo conhece, irmãos, né? É a passagem muito famosa, Êxodo, né? Quem não leu o livro de Êxodo ainda, né? Filmes na Bíblia, né? E Moisés vai lá, Deus endurece o coração de Faraó, porque é assim que tinha que ser, e vem as pragas do Egito, tudo aquelas coisas que tinha que acontecer. Até que então, o Faraó decide liberar o povo do Egito. Fala, Moisés, pega essa turma sua aí e vai embora, por favor. Não estou aguentando mais isso aqui que está acontecendo aqui, né? E Moisés, né, vê ali o seu trabalho ali quase concluído, né? Depois de 430 anos, né? Os estudiosos relatam anos de escravidão do povo naquele lugar no Egito. E Moisés sai com o povo, né? Mas Deus endurece novamente o coração de Faraó, né? Faraó parte para cima do povo de novo, né? E Deus sustenta aquele povo, né? Deus mantém Faraó, os egípcios, todos longe do povo de Deus, até atravessar o mar, né? Que todos conhecem a história também, onde Moisés ergueu os braços lá e o mar se abriu. Deus abriu, né? Moisés só foi usado. E o povo atravessou. E quando os egípcios foram atrás, os egípcios foram engolidos, né? Pelas ondas do mar. E Moisés atravessou aquele lugar, cumpriu a sua missão e foi com o povo à terra prometida, a terra de Canaã. 40 anos vagando com um povo fácil de lidar? Não.
O líder tem que estar esperto a isso também. Tanto dentro da igreja, como na sua casa, como no emprego, como em qualquer lugar. Quando a gente exerce um tipo de liderança, a gente tem que saber que a gente vai sempre ter alguma resistência. Que seja pouca, bem, mas pode ser muita também. Né? Pode ser muita. Então, ser líder não é fácil. Eu imagino, me coloco no lugar de Moisés. Quantos? Mais de 600 mil homens, sem contar mulheres e crianças. Imagine a multidão, gente, de pessoas que ele estava guiando, que ele tinha que comandar. Imagine quanto rolo não saiu naquele meio. A Bíblia relata, é lógico, a gente não vai entrar em detalhes. Mas quanta confusão, quantos problemas não surgiram ali. Imagine a cabeça de Moisés, né? Estava ficando louco o homem, eu acho, de tanto problema que vinha passando pela vida dele, né? Claro, depois ele ergueu homens para ajudá-lo, né? Para ajudar, porque não tem como. Uma liderança sozinha não existe. Precisa de pessoas para ajudar, né, a liderar. E Moisés foi caminhando com o povo por 40 anos pelo deserto. Esse caminho podia ser bem menor se fosse um povo bom, se fosse um povo obediente, se fosse um povo maledicente, né? Mas aquele povo murmurava, aquele povo falava as coisas contra Deus. Chegaram até a falar, melhor que a gente estivesse lá no Egito mesmo. Isso aí, irmãos, é o ponto da pessoa que não quer sair daquela vida mesmo. Para a nossa vida hoje, é uma pessoa que não quer sair do pecado, vamos dizer assim, né? Porque a gente arremete a Moisés como um tipo de Cristo, né? Que Moisés libertou da escravidão do Egito. E Jesus nos libertou da escravidão do pecado. Né? Por isso que fala que Moisés é um tipo de Cristo aí também na tipologia, né? Mas quantos problemas, quantas pessoas falando, não tem comida hoje, Deus mandava comida. Não tem água para beber e Deus mandava. E as pessoas reclamando, não confiando que Deus ia prover no dia seguinte. Né? Deus até dava ordem, não peguem do maná para amanhã, fiquem tranquilos. Pega hoje, coma hoje, amanhã tem mais. O que o povo fazia? Pegava a gula, né? Aquela coisa, né? Enchia os seus vasos, as coisas assim. O que aconteceu no dia seguinte? Estava tudo embolorado, tudo podre. Porque foi a ordem de Jesus, não pegue, amanhã eu te dou. E o povo não quer saber, desobedecia, murmurava. E aquele povo ficou vagando no deserto, irmãos, pela desobediência. Né? E um povo pode sim, irmãos, né, ficar vagando pela vida, assim como nós também. Se a gente continuar também desobedecendo a Deus, se a gente continuar murmurando a Deus. Deus tem feito tantas coisas boas, né? A gente agradece hoje, Senhor, o Senhor me deu isso hoje, maravilha. Mas amanhã já está reclamando de outra coisa. Essa é a nossa vida, irmãos. Essa é a nossa realidade. Puxe um pouco para a sua vida, vê se você já não fez isso. Nossa vida, eu já perdi a conta já de quanto eu tenho, né, como as pessoas falam, perdido a bênção, né? Quanta bênção eu não perdi aí, por murmurar, por falar, Senhor, o Senhor não está comigo, parece, está tudo dando errado. Mas ele sabe o momento certo de agir. E se está dando errado é porque tem que ser assim. E as promessas dele, como ele fez para Josué, vai dar certo. Ele prometeu para Josué, assim como prometeu para todos nós. Né? E na liderança não é diferente, irmãos. O líder tem que ser firme, o líder tem que confiar. O líder tem que ser forte e corajoso para enfrentar as situações. Tanto na igreja, como eu falei, vou repetir várias vezes, tá? Porque dá a impressão que eu estou falando aqui só para quem ganhou a eleição hoje. De forma nenhuma. Para todos. Como eu falei, cada um tem uma liderança aqui. Cada um tem o seu trabalho aqui na igreja. E todas as atividades nós precisamos ser fortes e corajosos. Até para levantar 8 horas da manhã no domingo. Lembra dessa palavra. A hora que você estiver lá espreguiçando, poxa vida. Vou lá ver o irmão César falar 9 horas da manhã no domingo, onde eu voltei da pizzaria, né, sábado à noite, eu voltei mais de meia-noite, quero dormir. Seja forte e corajoso. Levanta da cama, vai lavar esse rosto aí, né? No trabalho, a mesma coisa. Quem não se estressa no trabalho? Quem que não chega... Eu trabalho 15 anos na Santer. Tem pessoas aí que pode ser que tenham nos seus afazeres mais tempo que eu aí em algum trabalho. Eu compartilho com a Aline, né? Que a gente, né, lógico. A gente compartilha as dificuldades do emprego, ela fala das dificuldades dela, eu falo das minhas. E no final das contas, o que resta a gente lembrar? Essa frase, seja forte e corajoso. Amanhã você tem que estar lá de novo. Tem o que fazer, tem que fazer. Tá uma droga lá, eu não aguento meu chefe, né, Gabriel? Não aguento meu chefe, o Gabriel também, agora eu compartilho com ele também, que ele trabalha também. Não aguento meu chefe. Você não aguenta mais seu chefe? Beleza, seja forte e corajoso amanhã. Amanhã tá lá, se apresente às 8, né? Não é assim no exército? Se apresente lá às 8 da manhã. É assim a nossa vida, irmãos. É assim a nossa vida, tá? Então, na liderança, irmãos, é preciso ser forte e corajoso. Josué foi chamado.
Moisés não adentrou a terra prometida, viu de longe, chegou a ver. Mas não era o projeto de Deus que Moisés entrasse. Não era vontade. Ele cumpriu a tarefa que ele tinha que cumprir. Teve uns erros também? Teve. Né? Algumas coisas aconteceram, ele ficou irado também. Com o povo mesmo, né? Ele ficou irado. Né? Quando ele foi buscar as tábuas das leis lá, deixou aquele povo sozinho. Né? Mas um detalhe da liderança, nunca deixa o povo sozinho. Nunca deixa o povo de Deus sozinho também. Né? Porque Moisés subiu lá, falar com Deus, pegar as tábuas da lei, aquele povo ficou sozinho por um tempo. Já fizeram um ídolo de ouro, bezerro de ouro, fizeram um carnaval danado lá. O líder saiu por um tempo, irmãos, acabou. Acabou com o negócio. Olha para você ver a responsabilidade de um líder. Repito mais uma vez, na igreja, no seu lar, no trabalho. Deixa o seu lar sem comando, irmãos. Não importa que está a esposa ou o marido. Às vezes a esposa está, o marido não está na igreja. Às vezes o marido está, a esposa não está. Faz parte também, Deus sabe quem ele chama. Mas você como liderança, você que está aqui, você é uma liderança espiritual na sua casa. Por mais que o outro não aceite, você tem que ali tentar ajeitar as coisas para o lado espiritual que você acha que é certo. Deus dentro da casa. Porque se você deixar desandar essa parte, desanda o negócio, irmão. Se você não tiver uma liderança espiritual na sua casa, o negócio vai pro ralo também. É simples assim. Simples assim. Então, a frase que Deus disse a Josué, seja forte e corajoso, serve para todos nós. Na liderança da igreja, na liderança da nossa casa, na liderança do nosso trabalho. Põe lá no versículo para mim, Gabriel, que ele fala a primeira vez, seja forte e corajoso. Não abri tanto em Atos aqui. Foi? Esse é o primeiro, né? Um 5? Tá primeiro? Desculpa, irmãos. É o 6 mesmo, né? Então, irmãos, aqui está algumas dicas que Deus passa a Josué para ele poder guiar o povo com sabedoria, poder guiar o povo da melhor maneira possível, da maneira que tem que ser feito. Isso eu falo para nós, tanto dentro da igreja como fora da igreja. É assim que nós devemos levar a nossa vida, irmãos. Se a gente quiser ter sucesso, se a gente quiser ser um grande líder na nossa vida, na nossa casa, nós precisamos seguir aquilo que Deus disse a Josué. Deus falou para Josué, nós vimos no começo do texto, meu servo Moisés morreu. Acabou, esqueça de Moisés. Acabou. Agora é você. É a sua vez de liderar. É a sua vez. Não passe para ninguém essa tarefa, não. Se você foi chamado para liderar, é a sua vez, irmão. A sua vez. E dicas para nós, líderes da igreja, líderes dos lares, líderes de missões, líderes no trabalho, para onde quer que você esteja. Deus dizendo a Josué e para nós todos, seja forte e corajoso, porque você conduzirá este povo para herdar a terra que jurei aos seus antepassados, né? Josué, seja forte e corajoso e leve o povo. Leve esse povo a herdar a terra. Muitos ficaram pelo caminho, irmãos. Muitos ficaram pelo caminho. Os textos vão falar que uma outra geração praticamente entrou na terra prometida. Aquela geração que murmurou, aquela geração que ficou reclamando lá, muitos ficaram pelo deserto mesmo. Porque o tempo foi muito, 40 anos vagando, nem era para ser esse tempo, mas pela murmuração é como se estivessem andando em círculo. Ficaram praticamente andando em círculo, reclamando. Não vai chegar. Deus sabe o que faz. Mas chegou a hora, né, de Josué adentrar a terra prometida, né? Porque você conduzirá esse povo. Um líder, irmãos, ele conduz o povo. Um líder conduz a sua família. Um bom líder, um líder de Deus, posso falar assim, acho, né? Um líder chamado por Deus, ele conduz muito bem os seus funcionários numa empresa. Tá? Então Deus se chamou você, cada um de nós, para sermos líder, nós temos que conduzir o povo. Explicitamente para a igreja, para os líderes. Olha o desafio que nós temos aqui, liderança. Conduzir o povo de Deus. Nós somos responsáveis por todos aqueles que adentrarem a esse lugar aqui. E não é responsabilidade pouca, não, é muita responsabilidade. Nós estamos lidando com o povo de Deus. Um povo escolhido de Deus. Não foi a gente que chamou cada irmão que está aqui, não. Foi Deus que trouxe cada um que está aqui para que nós conduzíssemos da melhor forma possível. Deus falou, César lá, estou trazendo a família nova aí, a família do Davi chegou aí. Você vai ajudar eles nessa condução.
e assim outras que virão também. E toda a liderança da mesma forma. É um dever de toda a liderança. Versículo 7. Mais uma vez, para os líderes de plantão aqui, somente, não precisa ser mais nada, seja muito forte e corajoso. Amados, acreditem, nós vamos precisar dessa força. Nós vamos precisar no nosso dia a dia ser muito forte e corajoso. Por quê, César? Porque vão vir gente armada atrás da gente, vão colocar uma arma na nossa cabeça. Não estou chegando nesse extremo, irmãos. Mas pelo simples fato do nosso dia a dia, é um desânimo. Parece uma coisa simples, né? Então, irmãos, simplesmente por causa de um desânimo, às vezes, por uma coisa que desagradou você já vai ter que ser muito forte e corajoso. Guarde isso no seu coração. E tenha cuidado, irmãos. Isso é muito principal também, a ordem que Deus disse a Josué para junto daquele povo, um povo que murmurava, um povo que desobedecia. E foi isso, sobre toda a história da Bíblia foi isso, viu, irmãos? Não pense que o povo endireitou depois, o povo de forma nenhuma, irmão. Até os dias de hoje, que dia que é hoje? Dia 15? 16 de fevereiro de 2025. O povo continua murmurando, blasfemando contra Deus, tá? Não mudou nada. Tanto que o povo pagou o preço. Entrou na Terra Prometida, ganharam batalhas, ganharam. Jericó, que foi uma das batalhas mais famosas que Josué venceu ali, ganharam, maravilha. Mas, irmãos, esse povo veio a ser escravo depois. Passaram a escravidão de novo por desobedecer a Deus. Passaram períodos terríveis debaixo dos babilônicos, assírios. A história da Bíblia, se você for pegar o Velho Testamento, quem tiver aí na dica do irmão Williams, né, de ler a Bíblia aí, vai chegar essa hora aí. Sofrimento, dor, né? E aí o povo se divide, começa a casar com pessoas de outros povos, aí começa essa mistura que surge outro. Uma bagunça, cara. Uma bagunça mesmo. Tudo por causa da desobediência do povo. Deus levanta os líderes. Mas Josué fracassou? Não fracassou. Não fracassou. Os líderes da Bíblia fracassaram? De forma nenhuma. Nenhum deles. A Bíblia menciona vários líderes, né? Nenhum deles fracassaram. Tudo é feito de acordo com a vontade de Deus, irmãos. Mas o povo é pecador. O povo tem que reconhecer isso. E muitas das pessoas ainda hoje, irmãos, até dentro da igreja, muitas das vezes, não reconhecem ser um pecador. Não reconhecem isso aí. E eu considero isso, essa visão da pessoa que fica ali desesperada, nossa, eu não posso errar, eu não posso, nossa vida, eu não posso. Você vai errar. Vai errar. Reconheça isso, é mais fácil. Você vai viver mais em paz, reconhecendo que você é um pecador. Tem uma frase do pastor presbiteriano, né, Augusto Nicodemos, né? Ele fala sobre, já falei aqui, acho, né? Mas ele fala assim, né? Se você acha que você pode perder essa salvação, se você acha que você tem esse sentimento, pode ter certeza. Se você acha, você vai perder. Pode ter certeza disso. Porque perde, mas se fosse um negócio de perder a salvação, você perderia. Porque você vai errar. Mas nós servimos um Deus que desde os tempos lá, dos nossos patriarcas lá, né? É um Deus misericordioso, é um Deus fiel, Deus que tem compaixão, né, dos seus filhos. Eu gosto daquele salmo, e aquele salmo fala muito a minha vida. Tem uns que a gente guarda bem, né? Outros a gente não guarda muito. Mas aquele que diz, as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos. Não sei se é salmo, desculpa. Não sei se é salmo. Porque as suas misericórdias não têm fim. Elas se renovam a cada manhã. Isso aí para mim eu tenho no coração, irmãos. Né? Não sei que cada um tem uma palavra de preferência aí que guarda no coração. Essa é a minha. Né? Saber que as misericórdias do Senhor, amanhã eu vou acordar, Senhor, me perdoa o que eu fiz, me abençoe nesse dia, está tudo certo. Cara. Tudo certo, Deus perdoa. Se ele vê um coração sincero, um coração que está arrependido mesmo, ele perdoa. Ele tem feito isso desde os tempos antigos. Deus tem feito isso. Que bom a gente saber que a gente serve um Deus fiel, irmãos. Mas ele diz aqui a Josué, líder, tenha cuidado em obedecer. Líder, tem que obedecer toda a lei. Aqui fala a lei, hoje nós obedecemos o Evangelho de Cristo, né? A lei foi cumprida em Jesus Cristo. Mas isso, irmãos, né? Sejam muito fortes em obedecer toda a lei. Obedecer o Evangelho de Cristo hoje, no nosso caso, né? Que o meu servo Moisés ordenou a você. Então Moisés repassou a lei a Josué, ensinou Josué. Josué andava com Moisés. Moisés repassou toda a lei, ensinou a Josué. E mais importante, irmãos, para a nossa vida, a vida de um líder, não se desvie dela.
nem para a direita, nem para a esquerda, para que você tenha êxito, né? Como o Paulo falou aí, em tudo que andar, em tudo que você fizer. Esse é o segredo, irmãos, né? Da nossa vida, uma vida de paz. Eu jamais falarei, jamais vocês vão ouvir da minha boca, se você andar certinho na palavra de Deus, Deus vai fazer você prosperar financeiramente. Vocês não vão ouvir isso nunca da minha vida. Mas o que vocês vão ouvir de mim é que se vocês andarem, né, de acordo com a palavra de Deus, o líder guiar o povo de acordo com a palavra de Deus, nós teremos êxito, paz espiritual, tranquilidade por onde quer que a gente for, por onde quer que a gente ande. O seu trabalho vai ser bem executado, a sua tarefa no lar vai ser bem executada, a sua liderança na igreja, no lar, no trabalho vai ser bem feita, porque Deus vai abençoar você aonde quer que você esteja. Por isso não se desvie, irmãos, nem para a direita, nem para a esquerda. Líderes religiosos, irmãos, têm esquecido disso. Líderes de multidões têm esquecido e têm se desviado do caminho. Tem colocado regras, implantado regras humanas dentro da igreja. Colocado coisas que Deus não ordena. E essas pessoas se enriquecem facilmente, essas pessoas colocam cultos estranhos dentro da igreja, coisas que Deus nunca pediu para que fosse feito dentro de uma igreja, e as pessoas colocam. Hoje nós vemos, irmãos, né, aí fica a critério de cada um, nós vemos festas seculares dentro da igreja. Festa junina. Eu não vou pedir opinião, porque na pregação a gente, né, expõe a palavra e Deus fala no coração de cada um, né? Festa junina, o que cada um acha de festa junina da igreja? Tem bastante. Arraiá, gospel, essas coisas. Usa o nome agora bonito, né? Gospel, né? Arraiá gospel. Tem danceteria dentro da igreja. Danceteria, gospel. Ah, não, mas eu vou uma danceteria, mas é gospel. É bacana, né? O que mais? Até carnaval está saindo dentro da igreja agora. Estão fazendo blocos de carnaval gospel, né? Tem de tudo. Tem de tudo. Então, irmãos, às vezes percebendo ou nem percebendo, a gente está aí que nem aquele carro, né? Quando não tá balançando alinhado, né? Vai indo assim, ó, devagarzinho. Mas se você deixar a direção, você vai, né? A gente não percebe às vezes, irmão, porque a gente se afasta do cuidado de obedecer a lei de Deus. A gente para de ler, a gente para de orar, a gente fala assim, não, Deus está comigo, mas você não está lendo a Bíblia, não está com você. Precisa ler, precisa orar, precisa jejuar, quem jejua, tranquilo. Não adianta falar que você é o cara, você é o super-herói, você vai conduzir da sua maneira. Não vai dar certo. Não vai dar certo. Obedeça às coisas do Senhor, à lei do Senhor, e não se desvie nem para a direita, nem para a esquerda. Na sua casa também, irmãos. Coloque regra bíblica na sua casa. Essa tem que ser a nossa regra dentro de casa. O trabalho é um pouco mais difícil, né? A gente tem que tomar cuidado com algumas coisas. Mas dentro de casa, da sua família, irmãos, né? Claro, vai chegar mandando ao marido, que é o cabeça do lar, mas tente ir colocando as regras bíblicas dentro de casa para que a sua casa vá bem, para que a sua família vá bem. Não se desvie dessas regras, para que a sua família não se perca. Versículo 8. Não deixe de mencionar as palavras desse livro da lei. Liderança. Josué tinha que falar dessa palavra ao povo. Sempre. Está falando porque o povo esquece. Vamos lá, qual foi a pregação da semana passada, domingo passado aqui? Quem pegou foi o missionário Sérgio que pegou, né? Domingo passado. Quem lembra aí? Ah, que pergunta boa, hein? Não vou julgar ninguém por não lembrar. Mas é o que acontece, a gente esquece. Simples assim. Estou pregando aqui hoje, quem sabe amanhã muitos vão esquecer já. Tá marcando. Tá marcando. Mas acontece, é assim que nós somos. Não precisa ficar, nossa, eu não lembro agora. Meu Deus. Normal, você não lembra. Esse é o nosso problema, irmãos. A nossa carne é isso. Então nós precisamos, dia e noite, irmãos, meditar na palavra do Senhor. Se a gente quer ter realmente uma consciência, se a gente quer realmente estar dentro da palavra de Deus, é dia e noite. Se a gente ficar uma semana, nossa, já complica o negócio. A gente esquece, nossa, aquela palavra, eu não sei nem o que está falando mais. Dia e noite, irmãos, dia e noite. Claro, irmãos, né, sabedoria, né? Não, mas eu tenho que trabalhar, irmãos. Sim, deixa um tempinho de manhã, ou um tempinho à noite antes de dormir. Um tempinho que você não vai pegar a Bíblia, né? Também, né? Tem que tomar cuidado até nisso, né? A gente deixa lá, não leva nem à noite, a hora que estiver na cama. A pessoa abre, ele leu 2 versículos, já é. E eu tenho esse problema. A Aline já cobrou sobre isso também. Eu tenho que ler num horário que eu estou, né, agitado, né? Se você veja onde você tem mais facilidade para fazer isso. Se na cama você tem dificuldade, muda de lugar. Vai ler na mesa, lê em pé andando, sei lá. Né? Uma coisa que você não durma, né? Mas, irmãos,
meditem na palavra. O líder tem que meditar na palavra dia e noite para cumprir fielmente. Só assim a gente cumpre fielmente, claro, ou chega o mais perto possível disso, de tudo que nela está escrito. Eu não acredito, nessa plenitude, da gente conseguir fazer tudo. A gente vai ser perfeito só quando a gente estiver na glória do Senhor. Lá sim, nosso corpo vai ser modificado, vai ser glorificado. Aí sim, seremos criaturas perfeitas. Agora, não. Desse modo você fará prosperar os seus caminhos e será bem sucedido, Repete o que diz aqui. E o último versículo, irmãos, onde Deus diz a Josué, mais uma vez, só nessa passagem, Deus fala 3 vezes isso para Josué. Não fui eu que ordenei a você, seja forte e corajoso. Mais uma vez, 3 vezes precisou falar para Josué, Deus falando. E aí fala, não se apavore nem desanime, pois o Senhor, o seu Deus, estará com você por onde você andar. Irmãos, a liderança ela é movida pela fé também, movida pela palavra do Senhor, movida pelo Espírito Santo na nossa vida, pela fé que nós recebemos. Se nós não cremos, irmãos, naquilo que a gente lê, naquilo que a gente fala, como que nós vamos guiar um povo? Não tem como. Você vai perder aquele povo, certeza. Para você guiar um povo, para você estar na liderança de um povo, irmãos, você tem que ter fé. E ter fé é isso aqui, não se apavore. Para que a coisa estiver difícil, fique tranquilo. Não se desespere. Nem desanime. Vamos falar de desânimo de novo, que é o que mais acontece. Desânimo. Quantos e quantos líderes hoje em dia estão desanimando? Seja por depressão, seja por alguma coisa que afeta. Muitas das coisas é patológica mesmo, doença, a gente sabe disso. Mas não deixe nem a depressão desanimar você. Vamos atrás de médicos, vamos atrás de... Se precisar tomar remédio, vamos orar. Uns atribuem a depressão à parte espiritual. Eu fico com o pé atrás sobre isso, tá bom? Cada um assim, Eu fico com o pé atrás, Porque já foi confirmado que é uma patologia, uma doença, a depressão. Porque fala, muitos falam, os mais pentecostais, neopentecostais, falam que se você tem depressão, você está em pecado. É a palavra que vem já, O pecado faz isso na vida da pessoa? Faz. O pecado entristece a pessoa, Entristece o Espírito Santo, a palavra de Deus fala, isso faz com que você também perca um pouco ali, Mas tem a parte da doença também. Não se apavore nem desanime, pois o Senhor, o seu Deus, estará com você por onde andar. Nós precisamos acreditar nisso, irmãos. A liderança da igreja é constituída no dia de hoje. Nós precisamos acreditar que se nós lermos a palavra de Deus, se nós formos fortes e corajosos, se nós não se apavorar, não desanimar, o nosso Deus estará conosco. É coisa de fé, irmãos. É coisa de acreditar. Quem ainda no coração não está firme, depois eu não estou legal nessa parte, ainda duvido de alguma coisa, a gente ora junto, a gente pede a Deus junto, chega com a gente no particular, conversa. Não que a gente não tenha as nossas fraquezas, mas a comunidade precisa disso, se unir, orar uns pelos outros, fortalecer uns pelos outros. O que acontece com as grandes igrejas, irmãos? É muito bonito, A gente vê igrejas grandes, 200, 300 pessoas, a gente fala, nossa, que lugar abençoado, A gente chega a pensar assim, mas às vezes não é. Não é porque você não vê uma igreja, uma pessoa compartilhando com a outra as dificuldades. Simplesmente chega, vai embora. Eu fui católico, há muito tempo, E o costume da missa era esse. A gente vai lá, igreja lotada na missa, acabava a missa, aquele montinho assim, passei rápido ainda, assim, Uns falavam um boa tarde, um bom dia, nada, não perguntava nada, coisa gelada, sabe? Não tem sentimento nenhum no meio envolvido, Mas nós, como somos uma comunidade pequena até então, 30 pessoas aproximadamente, olha que oportunidade nós temos de fazer diferente, irmãos. Como o pastor Eber nos aconselhou, a fazer diferente dos trabalhos, porque a igreja tem de monte já, Então, já que a gente quer ficar junto aqui, vamos fazer diferente realmente, as coisas, se importar com as pessoas, com as dificuldades, compartilhar, ter essa confiança. Com o tempo vai acontecer isso, vai. Quando se pega confiança de uma hora para outra, mas com o tempo um vão confiando mais nos outros, vão se abrindo com os outros, para a gente poder, irmãos, orar uns pelos outros, a nossa fé aumentar, cada um ler a palavra de Deus, cada um está no seu lugar, e levar isso para sua casa, essa alegria daqui, e falar, poxa, vamos lá comigo, de repente o marido, a esposa, vamos lá comigo, um lugar bom, Ou ele mesmo perceber a alegria que você chega, a mudança que a sua casa está acontecendo na sua casa, E ele perguntar, o que está acontecendo? Não, está sendo bom, está sendo muito bom com os irmãos. E essa pessoa também, se for escolhida de Deus, fazer parte também desse grupo aqui.
né? Essa é a função do líder, irmãos. Ler a palavra de Deus, meditar e principalmente ter fé. Vamos acreditar que Deus pode fazer, vamos acreditar que Deus está fazendo, vamos acreditar que Deus tem mudado corações, Deus tem mudado vidas. Aqui nesse lugar, irmão César, sim, aqui nesse lugar aqui. Deus tem mudado, transformado, dando novas oportunidades, irmãos, assim como eu. É isso que Deus tem feito, irmãos, na minha vida. Eu espero que Deus tenha feito isso, esteja fazendo isso na vida de vocês também. Que nós sejamos, amados, fortes e corajosos. Nós sejamos fortes e corajosos a cada dia da nossa vida, a cada situação difícil, a cada situação boa. Sejamos fortes e corajosos. Guardem essas duas palavrinhas que Deus ordenou a Josué e que Deus vem ordenar essa manhã para cada um de nós. Sejam fortes e corajosos. O mundo está aí para nos derrubar. O mundo está aí, quando eu falo mundo, é aquela briga espiritual que nós estamos falando, né, nas aulas dominicais, né, que a gente vai voltar semana que vem. As adversidades estão aí para nos impedir. A luta é grande, não é fácil, é difícil. É tanto que a palavra de Deus fala, né, aquele que quiser seguir a mim, Jesus diz, né, tome a sua cruz e me siga. Imagine o peso da cruz. Né? A gente se coloca uma cruz aqui de madeira, como foi lá, né, mais ou menos, né, de Jesus, vai machucar, vai doer, você vai, né, cair, vai dar nas costas, vai machucar, machuca, dói, não é fácil. Aquele que quer caminhar com Cristo e pensar que vai ser um mar de rosas, esqueça isso, esqueça. Você está vivendo bem? Que maravilha, Deus te abençoe. Mas você está em dificuldade? Vai passar também, mas vai ter que passar, todo mundo passa por dificuldades. Mas não é um mar de rosas como muitos prometem por aí, né? Só bênção, só alegria, só prosperidade, não. Esqueçam disso, irmãos. Precisamos ser fortes e corajosos, estarmos preparados para aquilo que vai vir na nossa vida, na igreja, na família, no trabalho. Sejam apenas fortes e corajosos. Amém? Vamos orar a Deus, glorificar a Deus.